Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Ministério do Desenvolvimento Agrário desenvolve um conjunto de políticas públicas relacionadas à agricultura familiar. São ações como chamadas públicas para o fortalecimento de cooperativas e programas como o Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, de aquisição de alimentos e o de alimentação escolar, que tem incentivado o cooperativismo em todo o país. Sobre o assunto, eu converso agora com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florencio. Tudo bem, ministro? Um prazer estar aqui, Débora. Muito obrigada por sua participação aqui. Ministro, qual é o balanço que o senhor faz das ações do Ministério em 2011? Olha, nós fazemos um balanço muito positivo. Num ano de crise internacional, nós logramos êxito na execução de todos os instrumentos de políticas públicas do MDA. Nós executamos todo o orçamento de 530 milhões e conseguimos uma suplementação de 400 milhões de rubrica orçamentária para fins de reforma agrária. Executamos todo o orçamento de assistência técnica para a agricultura familiar. Nós baixamos os juros do Plano Safra 2011 e 2012. Nós aperfeiçoamos os instrumentos de políticas para a autonomia econômica das mulheres. Lançamos, executamos e cumprimos todas as metas do Plano Brasil Sem Miséria e, no final do ano, lançamos o Rede Brasil Rural, o RBR, com a Presidenta da República, um importante instrumento que, a partir de 2012, disponibilizado para a agricultura familiar, seus fornecedores e seus compradores, vai colocar a agricultura familiar num novo patamar de gestão e de negócios. O senhor citou, ministro, vários programas. Esse programa Rede Brasil Rural, qual é a novidade dele? O que é exatamente esse programa? Como ele funciona? Com o Rede Brasil Rural, nós estruturamos a política econômica da agricultura familiar, disponibilizando uma plataforma através da qual todos os fornecedores de insumos, matérias-primas, equipamentos, máquinas agrícolas cadastrados permitirão que associações e cooperativas da agricultura familiar façam compras coletivas. Além disso, numa parceria inédita com o BNDES, disponibilizaremos, através do cartão BNDES e das bandeiras dos bancos e cooperativas que operam crédito rural com as cooperativas e associações, um instrumento de facilitação do crédito e da operação bancária financeira para a agricultura familiar. Além disso, fizemos uma parceria também inédita com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos e a logística e o transporte de produtos diferenciados da agricultura familiar terá a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, assim como municípios, prefeituras, agricultura familiar. O Correios está em todos os municípios brasileiros. E, por último, estamos numa parceria com as entidades representativas de prefeitos, organizando as compras do Programa Nacional de Alimentação Escolar através dessa plataforma. Então, organizando toda a cadeia produtiva da agricultura familiar, dos seus fornecedores aos seus clientes, nós vamos dar um salto de qualidade na gestão de negócios, permitindo, finalmente, mais renda para o agricultor familiar e, principalmente, preços mais acessíveis nos alimentos na mesa de brasileiros e brasileiras, já que 70% dos alimentos que vão para a mesa de brasileiros e brasileiras vêm da produção da agricultura familiar. 70%? Aproximadamente 70%, dados do Censo Agrícola de 2006 do IBGE. Então são medidas essenciais, né? Medidas essenciais para a agricultura familiar, mas para todo o país. Todo o país, para todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Agora, com relação à reforma agrária, que é um assunto bastante polêmico, quais foram os avanços, como é que está essa situação? Nós avançamos muito no detalhamento, na precisão dos nossos objetivos. O país precisa de estabilidade demográfica no rural, de justiça fundiária e paz no campo e de produção de alimentos. Nós, então, avançamos na formulação de uma política de assentamento e desenvolvimento de assentamentos com a rapidez necessária para que as famílias na faixa da extrema pobreza, selecionadas para serem beneficiárias no programa de reforma agrária, possam rapidamente sair da faixa da extrema pobreza já nos primeiros anos após serem assentadas. Executamos todo o orçamento de 2011, que era de 530 milhões, mesmo no ano onde o governo obteve êxito na política de solidez fiscal, executamos todo o orçamento de 530 milhões, conseguimos no Congresso Nacional uma suplementação orçamentária de 400 milhões e chegamos ao final do ano pagando
aproximadamente 900 milhões da rubrica orçamentária da reforma agrária. Portanto, nós tivemos êxito no avanço de uma política de reforma agrária voltada para beneficiar as famílias que precisam de casa e terra para morar e produzir, e principalmente do interesse do país, com assentadas e assentados tendo acesso à terra em condições de produção e em condições de também receber assistência técnica, fomento, o apoio do Programa Brasil Sem Miséria, para que rapidamente saiam da faixa da extrema pobreza e entrem no ritmo dinâmico da agricultura familiar da região e do território em que estão inseridas. Ok, ministro, vamos falar agora sobre a documentação para as trabalhadoras rurais. Existe o programa, né, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Já foram emitidos quantos documentos por meio desse programa? Esse é um importante programa porque ele dá acesso às trabalhadoras rurais e seus parentes, seus familiares, aos instrumentos mais elementares do exercício da cidadania. O registro civil, o registro geral, a carteira de identidade, o título de eleitor e os documentos, como um bloco de notas que facilita a comercialização dos produtos da agricultura familiar, por exemplo, junto a prefeituras e junto à CONAB, através do PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e do PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Nós já executamos aproximadamente 150 mil emissões de documentos, e no âmbito do programa, agora em 2011, e no programa Brasil Sem Miséria, destinando o esforço de acesso a esses serviços para os territórios da cidadania, inclusos no programa Brasil Sem Miséria, e o critério de inclusão é o calendário agrícola, nós atendemos aproximadamente emitimos 45 mil documentos. Então, números bastante expressivos em diversos municípios e territórios brasileiros, fornecendo as condições de acesso às políticas públicas dessas brasileiras e dos brasileiros, seus filhos, e maridos e companheiros, que não tinham esses documentos tão elementares, tão necessários para o exercício da cidadania. E aí, o que é que muda na prática? Quem tem o documento e quem não tem o documento, né? Muda muita coisa. Por exemplo, nós lançamos também no início do ano, no meio do ano, o Plano Brasil Sem Miséria, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, a ministra Tereza Campelo, e no rural nós fizemos chamadas públicas, selecionamos empresas, estamos oferecendo assistência técnica através dessa assistência técnica. As famílias têm acesso a fomento, sementes diferenciadas, para no futuro muito próximo comercializarem seus produtos com prefeituras, através do PENAI, ou com a CONAB através do PAA. Mas elas precisam de documentos, elas precisam emitir uma nota. Então, não basta ter assistência técnica, a distribuição de sementes, o acesso ao fomento. Nós também criamos as condições, digamos assim, institucionais jurídicas que a família tem que preencher, que é ter a documentação necessária para firmar o contrato com a prefeitura ou com o PENAI. Inclusive, muitas vezes, organizando as associações e fortalecendo o cooperativismo. Então, a documentação é necessária, portanto, o PNDTR é um programa muito importante, bastante exitoso, e que seu desempenho no ano de 2011 foi muito expressivo. Então, foram 150 mil documentos em 2011. O Ministério tem uma previsão para 2012 agora, em termos de emissão de documentos? Sim, nós temos uma previsão de números aproximados, mas a nossa expectativa é, assim como fizemos em 2011, superar as metas. A nossa meta era um pouco inferior aos 150 mil atendidos, aos 45 mil atendidos no âmbito do Brasil Sem Miséria, a meta era um pouco inferior. E o nosso propósito é superar os números obtidos em 2011. Nós superamos todas as metas em todas as áreas e o nosso compromisso é continuar com o esforço de levar os benefícios para as pessoas que mais precisam em todos os estados brasileiros. Ministro, agora vamos, enfim, para aquela pergunta de sempre que todo mundo quer saber mesmo. Quais são os desafios para 2012? Nós planejamos para 2012 um conjunto de ações que, somadas, podemos dizer que se traduzem nos desafios. Em 2012, nós vamos fazer a Conferência Nacional de Assistência Técnica, de ATER, vamos fazer a Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável,
vamos realizar a Feira da Agricultura Familiar, vamos executar um conjunto de ações de comercialização, de compra, de assistência e serviços através do Rede Brasil Rural. Mas, digamos assim, os desafios podem ser resumidos com os esforços voltados para a preservação das tradições da agricultura familiar, com incremento nas suas ações de produção sustentável e de maior competitividade no sentido de que as famílias da agricultura familiar tenham melhor renda e tenham melhores condições de se manter tendo acesso a serviços e bens que lhes permitam melhor qualidade de vida. Vale sempre lembrar que pela legislação brasileira, a lei federal que estabelece quem são agricultores familiares, estão assentadas e assentados de reforma agrária, extrativistas, quebradeiras de babaçu, marisqueiras e pescadores tradicionais e agricultores familiares e quilombolas. Então, nosso conjunto de instrumentos de políticas públicas são dirigidos para todos esses segmentos econômicos, sociais, essas etnias, inclusive indígenas. Portanto, nossos desafios são dar ainda mais efetividade aos instrumentos das políticas públicas do MDA para garantir produção de alimentos, inclusão produtiva, melhoria da vida do povo, da agricultura familiar que vive no interior do Brasil. Nosso país pode ser, já é e pode ser ainda mais generoso com seu povo e garantir alimentos saudáveis e baratos na mesa de brasileiros e brasileiras que, mesmo morando nas cidades, dependem tanto da agricultura familiar. Ministro, muito obrigada por ter vindo aqui nos dar esses esclarecimentos. Eu é que agradeço e um bom 2012 para todas e todos. E que as metas sejam superadas, atingidas e superadas em 2012. Com certeza, vamos trabalhar duramente para isso. Obrigada. Eu conversei agora com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Afonso Florenci, que fez um balanço das ações do Ministério em 2011. Se você quiser mais informações sobre políticas públicas relacionadas à agricultura familiar desenvolvidas pelo governo federal, é só acessar pela internet www.mda.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com/tvnbr. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.